Boa tarde a todos, eu sou o Carlos de Ribas e essa é a 17ª Off Flip OBS, o básico da sexta, Cultura e Biodiversidade. Nessa tarde, nós temos a honra de receber aqui a mesa As Rotas e Rostos da Literatura Contemporânea, com o escritor e poeta e doutorando em literatura Marcelo Mourão, que vai mediar a mesa, o professor, doutor e crítico em literatura Wilbert Salgueiro e o professor, doutor e crítico literário Ricardo Vieira Lima. Marcelo Mourão, assuma. Obrigado, Dey Ribas, por passar a bola para mim. É um grande prazer estar aqui falando a partir desse meio de comunicação maravilhoso que é a Folha do Litoral Costa Verde. Agradecer a toda a equipe da Folha do Litoral Costa Verde e na sua pessoa e na pessoa do Domingos Oliveira, que sempre abrem esse espaço para a gente poder trazer um pouco da literatura brasileira contemporânea, ou da literatura brasileira das décadas passadas, né? Eu tenho a honra de receber aqui dois especialistas em contemporaneidade, em poesia, em literatura, a literatura nos seus caminhos, né? E descaminhos, talvez, vamos discutir isso aqui hoje. E eu quero começar apresentando os dois professores. Como ainda não chegou aqui com a gente o Ricardo Vieira Lima, ainda está atrasadinho, não chegou na nossa live, deve ter tido algum problema com o Zoom, às vezes ele tem problemas com o Zoom, ele teve me falando anteriormente. Então eu já vou começar o nosso debate com mais do que um professor, orientador, participou da minha banca da minha formação como mestre, né, em literatura brasileira. Ele participou da banca, teve uma participação muito importante para mim, para o meu trabalho, pessoalmente, falando. E, mais do que isso, ele acabou se tornando um grande amigo meu. E eu espero que hoje essa conversa seja um misto de conteúdo com uma conversa informal, uma conversa descontraída, do jeito que ele gosta, do jeito que eu sei que ele é, bem-humorado, sempre alegre, sempre disponível, sempre companheiro de uma porção de trabalhos que a gente já desenvolveu e ainda vai desenvolver, com certeza. Eu quero falar sobre ele, primeiramente, depois, quando o Ricardo adentrar a live, espero que ele adentre, mesmo atrasado, mas que adentre. Eu vou apresentar primeiro Hilbert Salgueiro, esse professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Ele é doutor em literatura, ele é doutor em teoria da literatura pela UFRJ, ele é mestre também em literatura brasileira pela UERJ, né? Ele é pós-doutor em literatura comparada pela mesma UERJ e publicou vários e vários livros de poesia, de crítica literária, e em 2013 chegou a escrever uma narrativa infanto-juvenil, O que é que tinha no sótão. Eu vou mostrar aqui alguns livros que eu estou sempre lendo, está até com a marcação aqui das páginas, sempre minhas leituras de cabeceira, desse grande Hilbert Salgueiro, desse amigo, desse professor competentíssimo, desse perito crítico da literatura contemporânea. Hilbert, boa tarde, querido. Como vai? Prazer te receber aqui. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Carlos Ribas. E vamos lá falar de poesia, o que mais você quiser aí, e aguardar nosso amigo Ricardo aparecer. Mas, enfim, a partir do que você for coordenando aí, a gente vai conversando daqui. Ok. Eu vou, então, propor algumas questões. O Ricardo chegando, eu posso voltar à mesma temática para ver a posição dele sobre o mesmo assunto, mas eu já quero ouvir muito você falar. Esqueci uma coisa. Eu apresentei você, mas não me apresentei, né? Eu sou Marcelo Mourão. O Ricardo está chegando aí também. Que maravilha. Então, que maravilha. Foi bom a gente fazer esse preâmbulo, né? Eu vou falar de mim, então, agora, bem rapidinho. Marcelo Mourão, sou eu, poeta,
crítico literário também, sou mestre em literatura brasileira e doutorando também em literatura brasileira. E adoro, amo estudar literatura e escrever poesia, escrever. Estou querendo escrever roteiro agora, estou tentando estudar roteiro e escrever romance, escrevi um, enfim. A gente ama literatura, é por isso que a gente está aqui, recebendo esse querido também, amigo e competente profissional, né? É bom quando a gente é amigo, admirador, fã, tudo ao mesmo tempo das pessoas que a gente trabalha junto, né? E já algumas situações eu já cruzei meu caminho, felizmente, com essa querida pessoa que é o nosso Ricardo Vieira Lima. Falar do Ricardo Vieira Lima, apresentar o Ricardo, então, já que ele chegou, Ricardo, fala de você. Você que é doutor em literatura brasileira pela UFRJ, é mestre em literatura brasileira pela UERJ, é crítico literário, é ensaísta, é jornalista, é poeta premiado 2 vezes, é editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, da UFRJ, é coordenador, juntamente com o poeta W.B. Lemos, do Sarau das Musas, Palavras Cantadas, que é um evento cultural virtual, realizado mensalmente pelo Museu da Justiça, o TJ do Rio de Janeiro. Vamos então começar, gente, já com as devidas apresentações, mas agora dando o meu boa tarde e minhas boas-vindas ao Ricardo Vieira Lima. Como é que está, Ricardo? Foi muito difícil chegar? Sem som. Está sem som, está mutado. Abre o microfone, meu queridão. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Tá? Sim, sim. Ah, melhor agora, melhor agora. Me atrapalha muito, é muito aplicativo, é muita rede para a gente entrar, me confundi um pouquinho, mas consegui, graças a Deus. Maravilha. Vamos então começar a conversar sobre a literatura contemporânea. Eu cheguei a lançar um livro chamado Rotas e Rostos da Literatura Brasileira, em questões da literatura brasileira. Aliás, minto, Rotas e Rostos, Questões da Literatura Brasileira, foi um livro de 2019. Lá nesse livro, eu procuro analisar essas rotas que a poesia, a literatura, outros gêneros sem ser a poesia, vem tomando na contemporaneidade. Essas rotas, elas são não só as opções estilísticas de cada escritor, como também os gêneros mais em voga, os que mais têm uma abertura uma aceitação dentro do tecido social. Enfim, essas rotas podem ser encaradas como um desenho, não sei se um desenho, mas um rascunho que a gente possa fazer hoje aqui sobre o que vem a ser, hoje em dia, a literatura contemporânea, poder dar caracteres. Então, a minha primeira pergunta para vocês, bem facinha, é a seguinte: quais são esses caracteres? Quais são esses caracteres que a gente poderia explicar para alguém como sendo o da atual? Como é que a gente poderia caracterizar essa literatura feita nos dias de hoje? Começando pelo Hilbert, primeiramente. Os mais velhos, tá bom. Então, boa tarde novamente para vocês todos aí, Marcelo, Ricardo e os colegas que estão aí participando. Não só dando aula, escrevendo sobre poesia brasileira de todos os tempos, mas especialmente poesia brasileira contemporânea, né, essa questão, essa pergunta, ela é incontornável, né? Todo mundo já vem logo a queima-roupa querendo saber exatamente isso, né? Quais são as características, né, os traços, o rosto, né, dessa literatura, ou especificamente a poesia contemporânea. Ontem mesmo eu falava sobre isso no curso de poesia que eu estou dando aqui agora na UFES, né, curso da pós-graduação, sobre vários poetas. E, enfim, muito sinteticamente, depois quero ouvir o que o Ricardo tem a dizer, mas, assim, ao longo dos anos, né, das décadas mesmo, né, quando a gente trata do contemporâneo, né, assim, a resposta mais prática e certa, na verdade, que a gente dá a essa pergunta é dizer o seguinte: olha, o contemporâneo, seja agora 2021, seja o contemporâneo 2010, seja o contemporâneo dos anos 90, dos anos 80, o contemporâneo em si mesmo, a cada vez ele é muito misturado, muito difuso, muito heteróctone, muito pulverizado, né? Eu sempre uso essa imagem, a gente está no meio de um redemoinho, aquela poeira levantada, você não consegue ver com nitidez, né, com aquela poeira embaçando a sua vista, né? Aquela neblina, né? Então,
tem até feito referência a esse texto cada vez mais famoso, mais badalado, aí sobretudo na universidade, esse texto agora do George Agamben, o que é o contemporâneo, que é um texto filosófico que fala muito assim, para você, quanto mais contemporâneo você for, melhor você enxerga o contemporâneo, porque ele é uma espécie de uma parede escura, você tem que sair um pouco dele para poder enxergá-lo melhor. Tá? Então, assim, por que eu antecipei, fiz esse prefácio, esse preâmbulo para dizer o que é o contemporâneo? Porque o caminho mais rápido e prático é dizer assim, que é difícil responder a isso, porque ele é múltiplo, né? Ele é múltiplo, é um espécie de caldeirão, né, em que, né, muitas forças e muitas formas estão ali convivendo. Ponto. Mas também, ao lado disso, exatamente por causa dessa resposta um pouco prática, correta, mas também ao mesmo tempo fácil, né, eu gosto de não me escudar, não me amparar nela e enfiar, no popular, enfiar o pé na jaca, né, e dizer sim, né, que forças são essas aí. Né? Aí, Marcelo e Ricardo, eu estava pensando sobre isso aqui. Muito recentemente, em 2013, né, no evento da Abralic, eu fiz um texto tal, né, mais ou menos falando um pouco dessa questão, de maneira, claro, que provocadora, né, eu usei umas palavrinhas um pouco pomposas, né, para poder definir a literatura que eu chamava de contemporânea em 2013. Nós estamos em 2021, né, se passaram apenas 8 anos. Né? Então, por que eu estou fazendo esse prefácio, esse preâmbulo também já explico. Né? Mas em 2013 eu chamei a nossa poesia, especificamente contemporânea, dei a ela quatro marcas, né, que eu chamei de uma poesia ensimesmada, uma poesia desengajada, uma poesia desengraçada e uma poesia autotélica. Né? O que eu quero dizer com isso muito rapidamente? Ensimesmada, a poesia, enfim, que fala assim, de si mesmo, que o sujeito, né, digamos, é o centro das atenções. Claro que isso aqui são forças, né? Portanto, são hegemonias, né? Evidentemente, para cada hegemonia há as contra-hegemonias, né, ou as contraversões, digamos assim, né? Mas é uma poesia que o sujeito, digamos, é o protagonista, né, e não aquilo do que ele está falando. Tá? É desengraçado porque, evidentemente, embora haja muitos poetas que trabalham com humor, mas, em geral, o humor, né, diferentemente da nossa poesia marginal, mesmo nos anos 80, né, o humor não tem sido uma marca muito frequente da poesia contemporânea. Claro que eu posso dar 1000 exemplos de poetas que trabalham com humor, mas não é uma marca hegemônica. Né? Uma outra marca que é hegemônica, isso não é exclusividade do contemporâneo, mas cada tempo tem o seu modo de fazer isso, que é o autoterismo, quer dizer, a poesia autorreferencial, a metapoesia, a metalinguagem. Os poetas adoram, em todos os tempos, fazer isso. E onde eu queria chegar para poder passar a bola para o Ricardo, que em 2013 eu falava que essa poesia nossa contemporânea, em 2013, né, é uma poesia que tinha 1000 temas, mas não era uma poesia hegemonicamente engajada, ou seja, em termos políticos, né, em termos sociais, em termos críticos e tal, né? Hegemonicamente, sempre lembrando, claro que sempre houve, né, sempre haverá, né, poetas cujas obras tenham essa força, né, digamos, social. Mas aí, o que eu quero destacar com isso e passa a palavra ao Ricardo? Né? De 2013 para cá, né, com a mudança política radical, né, abissal que houve no Brasil, né, parece que o engajamento acordou, né, e assim, muito pouco tempo, né, a gente está vendo aqui na produção poética brasileira contemporânea, né, uma explosão de poesia política, né, porque os tempos pedem. Né? Então, é como se os poetas estivessem um pouco ali stand-by, né? Aí esse tempo de trevas, né, que nós estamos vivendo no Brasil, né, em todos os sentidos, econômico, social, cultural, né, a burrice que tá graçando pelo país. Eu acho que isso acordou, né, a poesia que estava meio sonolenta, né? Então, isso que há pouquíssimo tempo não era hegemônico, hoje se tornou hegemônico. Então, para você ver como o contemporâneo ele é muito rápido, ele muda muito rápido, né? Então, só para dar algumas dessas forças. Claro que há outras, mas eu passo a bola para o amigo Ricardo aí. E aí, Ricardo, o que você complementa ou discorda? Pode discordar, não tem problema nenhum. Com certeza. Eu concordo com praticamente tudo que o Vilbert falou. Né? Primeiramente, boa tarde, né, Marcelo, Vilbert e a todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora. É uma alegria para mim, uma honra poder discutir literatura brasileira com vocês, 2 especialistas nessa área. Né? Já há algum tempo que eu tenho me esbarrado com o Vilbert por aí, ainda que de longe, né? Eu sou daqui do Rio, com o Marcelo, e o Vilbert é professor da UFES, no Espírito Santo, mas a gente tem se encontrado virtualmente, né? Em várias ocasiões. Eu sou carioca também, que nem vocês.
Ah, você é carioca, isso mesmo. Seu doutorado foi aqui na UFRJ. Isso. E aí nós temos nos encontrado em torno de livros, ideias, poemas, resenhas. Lançamento de livro. E aí eu queria, nesse sentido, exatamente, eu queria dizer nesse sentido que o Vilbert, ler a crítica do Vilbert é um grande aprendizado para mim. O Vilbert, na minha opinião, é um dos melhores críticos de poesia brasileira contemporânea. Tem um último livro chamado A Primavera, que é uma maravilha, que reúne os ensaios dele no rascunho. Então, assim, primeiro falar dessa alegria, dessa honra de estar aqui com você. Quanto à sua pergunta, Marcelo, na verdade, eu acho impossível respondê-la adequadamente e completamente, pois, ao meu ver, sobretudo a partir do início do novo século, com o incremento da internet e a criação de sites, vários sites, blogs, revistas, né, livros eletrônicos, eu acredito que nenhum crítico, nem a universidade ou os jurados dos prêmios literários mais importantes do país consigam acompanhar tudo, ou a maior parte do que tem saído na área da literatura brasileira. No meu caso, então, e acredito que talvez isso valha de alguma forma para o Vilbert, que iniciei o meu trabalho de crítica ainda no início dos anos 90, ou seja, pré-internet. Portanto, naquela época era muito mais fácil, a informação toda era impressa. Então, a gente tinha livros, revistas, não havia essa quantidade abissal que existe hoje de publicações na internet, grupos, né? Então, a gente conseguia mapear melhor as pessoas que estão surgindo, os nomes mais interessantes, os movimentos mais interessantes. E isso é impossível, né, hoje. Isso me angustia muito como crítico, não sei no caso do Vilbert, mas eu me angustio muito em não conseguir acompanhar tudo, né? Até o que é de mais relevante hoje não dá para acompanhar, porque você, nesse momento que nós estamos falando aqui, pode estar surgindo um grupo muito interessante na internet, lá no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar do Brasil, e a gente não está sabendo. E como a mídia impressa, a meu ver, está perdendo muito a sua força, ela vem perdendo dia a dia a sua força, e vem sendo substituída por uma mídia digital e por várias mídias digitais, né? Então fica mais difícil ainda de acompanhar tudo isso. A gente tenta, assim, pelo menos no que me chega e no que eu consigo buscar, a gente tenta mapear algumas tendências, né? Mas é sempre falho, sempre incompleto. E, assim, com relação a essas tendências, eu, na minha tese, que se intitula Que Verso Sou Eu? A Revalorização da Subjetividade da Literatura Brasileira Contemporânea, da Poesia Brasileira Contemporânea, desculpe, eu consegui mapear esse movimento que a literatura vem fazendo, sobretudo a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000. No caso da poesia, acho que foi determinante a morte do João Cabral de Melo Neto, que criou um parâmetro para a poesia nos anos 90, né? E com a sua morte e a ascensão do Ferreira Goulart, que é um poeta muito diferente do João Cabral, né? Embora sejam grandes poetas, Ferreira Goulart é muito diferente, muito mais próximo à subjetividade lírica, né? O Cabral também era lírico, mas a maneira dele, de uma maneira que não é a que todo mundo está mais acostumado a ler. Então, de 2000 para cá, quando Cabral sai de cena e entra Goulart, essa subjetividade aflora. E ela não aflora só na poesia, nós estamos falando aqui de literatura como um todo, né? Eu acho que esse movimento da revalorização da subjetividade acontece também na prosa. E isso se deve a alguns movimentos que aconteceram no Brasil e fora do Brasil, né? Como chamou de guinada subjetiva, o retorno do sujeito, né? O Barthes tinha matado o autor, o sujeito retorna. E a cultura da memória é uma coisa que também aflora muito nos anos 90. Então, a meu ver, isso vai ser uma tendência tanto na prosa brasileira quanto na poesia brasileira, e até latino-americana. Então, esse é um movimento. E aí, o que eu posso dizer também é que não há, então, uma literatura só. Eu acho que há várias literaturas brasileiras contemporâneas. Várias. A gente vive, né, na chamada pós-modernidade. Eu nem gosto muito desse conceito. Eu acho esse nome
meio vazio, de certa forma, porque o que é a pós-modernidade? É o que vem depois da modernidade. Tá, e o que caracteriza essa pós-modernidade? A meu ver, a pós-modernidade é caracterizada por uma pluralidade, por um pluralismo de vozes, de estilos, de temas. Então, eu acredito que essa questão da subjetividade voltou com força, por conta de tudo isso que eu falei, né? Mapeei isso na minha tese na área de poesia, que é a minha área mais específica, mas eu falei, observo isso também na área da prosa, e nesse sentido, há várias literaturas, né? Há várias subjetividades, a subjetividade encenada, empírica, feminina, social. Esse fenômeno possui alguns antecedentes, como esses que eu falei, do retorno do sujeito, a cultura da memória, e há vários. Outro ponto de destaque assim que eu queria colocar é que, com o imenso avanço tecnológico que nós tivemos nos últimos anos, ficou muito mais fácil ser escritor. Hoje, todo mundo pode escrever um livro, publicar na internet, vender na Amazon. Isso é muito bom. Nós vivemos, de uma certa forma, uma democratização da criação literária. Por outro lado, alguns gêneros têm sido mais exercitados e, muitas vezes, com um resultado que eu acho aquém do que poderia ser alcançado. Há uma quantidade enorme de romances eróticos, né, escritos a partir do famoso 50 Tons de Cinza. Né? A gente entra numa livraria hoje, de cara, logo na entrada, vê aqueles romances brasileiros, até legal. Brasileiros, antigamente eram só romances estrangeiros, hoje você vê romances brasileiros, mas, assim, de certa forma, uma subliteratura erótica e até de romance policial. Isso proliferou e isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que democratizou e a gente hoje consegue ler qualquer um. O escritor hoje ele consegue sair do anonimato com muito mais facilidade do que ele saía antes. E essa questão de haver bons e maus livros, isso é uma coisa de todos os tempos. Né? Quando Drummond populariza o poema sem rima, sem métrica, vem uma pleiade de poetas. Agora é fácil, não precisa mais rimar, nunca aprendi métrica, nunca aprendi a rimar nem a metrificar. Então, agora que o Drummond mostrou que a poesia pode ser feita sem métrica, sem rima, e não é verdade quanto à métrica, porque o Drummond adotava a polimetria. Vários poemas não rimava, mas sempre adotou a polimetria. Os versos têm muito ritmo do Drummond por causa disso. Mas aquelas pessoas que acharam que podiam ser poetas porque não se rimava mais, começaram a publicar e há muita coisa ruim nisso, mas também há muita coisa boa, entendeu? Isso E aí, por fim, de 2013 para cá, né, com o agravamento do cenário político, como o Wilbert salientou, essas questões sociais e políticas voltaram com toda a força a ocupar um lugar de destaque na nossa literatura. Há uma literatura de resistência, uma literatura preta, uma literatura homoafetiva. Eu acho que tudo isso é muito bem-vindo, na minha opinião. Maravilha, Ricardo. É interessante as questões que você levantou. O Wilbert também. Eu não sei, o Wilbert, eu falo Wilbert ou Wilbert, como o Ricardo está te chamando. Tanto faz. Como é que você prefere? Eu mesmo me chamo Wilbert, mas vários me chamam de Wilbert, tanto faz. Maravilha. Então, veja bem, interessante tudo que vocês falaram. O Ricardo colocou essa questão da enxurrada de produção que a gente tem hoje em dia na contemporaneidade, na internet. A internet permitiu isso, os meios eletrônicos e tudo. Na minha pesquisa, entrevistando a Leila Mikolas, ela chegou a me dizer que parou de catalogar no site dela, o Blocos Online, ela parou de catalogar quando deram 10 mil poetas no Brasil. Ela foi contando, deu 10 mil poetas. Por outro lado, tem uma amiga minha, Noélia Ribeiro, que faz um programa chamado A Fim de Poesia no Instagram. Ela toda semana ela coloca 3 poetas na terça, depois ela começou a botar 3 poetas também na sexta. Ou seja, ela viu que a lista dela não tinha mais fim. Eu já perguntei para ela, quantos poetas você, afinal de contas, você já convidou para dizer poesia no seu Instagram? Ela falou, já perdi a conta, mais de 300. Então há realmente uma enxurrada de autores que acabam, às vezes, se perdendo nesse mar de coisas, né? E soterrados, uns
Enfim, a pergunta que eu quero colocar agora para vocês, costurando essa questão que o Ricardo também falou sobre a pós-modernidade, os tempos que a gente vive, muitos vão dizer que a pós-modernidade é um tempo onde se aproveita para fazer arte a partir da arte. A arte a partir de bricolagens, de recortes, de uma releitura da tradição, já que a modernidade que iria soterrar o passado, o modernismo de 22 queria implodir certas estruturas do passado, principalmente para eles, né, nefasto parnasianismo. Por outro lado, a pós-modernidade não, ela quer uma releitura, ela quer trazer estruturas que já foram utilizadas, ou artes, ou gêneros, estilos já utilizados, mas numa mescla no mesmo texto, no mesmo objeto artístico, quer mesclar tudo isso, utilizar tudo isso, já que tem em mãos todas essas ferramentas, esses caminhos já experimentados. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo meu, eu lancei esse ano um livro chamado Poememes, onde eu misturo a linguagem do poema com a dos memes, da memética, né? Da linguagem que tem totalmente uma linguagem própria, já é estudada, inclusive, em níveis de monografia, de dissertação, de tese, doutorado, pós-doutorado, principalmente na área de comunicação e também na área de psiquiatria e psicologia, como elementos interessantes do comportamento humano, né? O reflexo dessa psique humana atual. Então, dito isso tudo, eu perguntaria a vocês o seguinte: já que nós estamos vivendo, vamos chamar assim, a pós-modernidade, esse momento em que se reaproveita tudo e que as linguagens se misturam, eu, por exemplo, boto poema com meme, faço meus poemas e memes, um objeto híbrido. Vocês acreditam hoje em dia no que muitos críticos falam, rotulam, dizem, que a literatura atual, a literatura feita no dia de hoje, está sendo muito uma literatura híbrida, ou seja, um romance que é feito todo em forma de poesia, um livro em quadrinhos, mas com os balõezinhos todos rimados, ou seja, a mistura das linguagens é a tônica da literatura atual, na sua visão. Vou começar pelo Ricardo, já que na outra vez eu comecei com o Hilbert. Bom, essa tendência... Você acha, desculpa te cortar, você acha esse conceito, porque se vocês acharem esse conceito enganoso, errado, chamar de literatura híbrida, esse conceito que muitos críticos hoje em dia adotam, eles também estão livres aqui para criticar. Mas como é que vocês veem essa coisa da literatura híbrida nos dias de hoje? Bom, eu acho, primeiro, que essa tendência, como você falou, é uma consequência natural, né, da pós-modernidade ou pluralidade, como eu chamo, em que a gente está submerso. Não há mais, já há tempos, não há mais uma escola literária dominante. Há vários caminhos e tendências, né, como eu disse. Essa é uma delas, mas, de certa forma, ela não é tão nova assim. Essa mistura ela ficou mais, talvez, visível, mais patente dos anos 90 para cá, mas essa mistura sempre existiu, talvez em menor grau, mas sempre existiu. Né? Quando você pega um romance como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que pode ser lido como um livro de contos ou como um romance, ele já está ali quebrando o gênero, ele já está, de certa forma, ali misturando os gêneros. Isso foi destacado na época sobre o romance. E esses experimentos continuaram nos anos 60. Né? Você tem a obra de Osman Lins, você tem autores como... qual é o nome dele? Até falecido já. De Panamérica, esqueci o nome dele. José Agripino de Paula. Você tem um cara como José Agripino de Paula que misturava tudo. Né? Então, esse movimento não é novo, de mistura de gêneros literários. Você tem um romance do Jorge Amado em que ele para e bota uma receita de culinária dentro do romance, que eu nunca tinha visto. O cara para o romance, bota uma receita culinária. Né? Se a gente voltar bem mais para trás, né? Isso era comum na literatura mais antiga, como os gêneros não eram tão demarcados, né? Não havia essa coisa das escolas, os criadores eles estavam mais livres para experimentar
e experimentaram. Eu acho que Sterne fez isso, né? O Machado de Assis, que fala que teria sido influenciado por Sterne, né? Para escrever suas memórias póstumas. As memórias póstumas, você pega um livro como Memórias Póstumas, o que é aquilo? Né? É um romance hiperrealista, ele antecipa, né, o realismo fantástico, mas ele se coloca como um livro de memórias, mas ele não é um livro de memórias. Então, Machado, quando publica esse livro incrível, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele coloca o título de memórias, não são memórias. Então, não deixa de ser uma subversão, ele subverte o gênero das memórias ali. Então, isso tudo não é novidade. É que talvez fosse menos utilizado. Como acho que ficou mais evidente nos anos 90, todo mundo começou a querer fazer isso, né? Eu acho que não é uma tendência dominante hoje. Não é já foi mais. Acho que não é uma tendência dominante hoje. Qual seria a tendência dominante hoje? É o que eu falei lá atrás. Eu acho que não dá para detectar uma tendência só. Nós temos várias literaturas, inclusive esse tipo de literatura. Não dá para definir, justamente porque não existem mais escolas e os grupos, não há mais um grupo que se sobrepõe aos demais, que instaure quase que uma ditadura, como era anteriormente. Você tem espaço, tem vozes de todos os tipos. Eu acho isso ótimo para o leitor, porque ele vai se encontrar. Ah, não gosto disso aqui, mas isso aqui eu gosto. Às vezes parece um pouco confuso, porque assim, como procurar, né, o que a gente falou, como procurar no meio de tanta informação, de tanta gente, a procura ficou mais difícil, mas eu acho que ficou mais interessante, porque ficou mais livre. Eu acho que a literatura, no período que nós vivemos, é uma literatura mais livre, né? Principalmente sem os ditames das editoras, né, em cima, dizendo que seria melhor cortar, né, essa coisa do cerceamento, né? Porque hoje o poeta mesmo faz sua editora. Essa é a verdade. Você lançou o Poememes. Qual é a sua editora? Do autor. Você mesmo. Você mesmo. Então ninguém não vai ter um editor que vai chegar assim, tira isso aqui, isso aqui não dá, tá pesado. Entendeu? Então, o poeta, o romancista, hoje, ele é muito mais livre. Eu acho isso muito positivo. O Alberto Puchel, que é um cara que eu gosto muito, excelente teórico, professor e poeta, e ainda nos anos 90, se não me engano, em 1997, ele publicou um livro chamado A Fronteira Desguarnecida. E é exatamente isso aí. Isso que você está falando é essa fronteira desguarnecida, que você tanto pode ir para um lado como pode ir para o outro. Não tem mais um gênero definido. Essa mistura de gêneros, ela passa por essa questão das fronteiras que estão desguarnecidas, né? Tem um artigo, não estou me lembrando agora, mas tem um artigo da década de 80 do Haroldo de Campos, que ele já falava sobre a questão dos gêneros e dessa mistura de gêneros, né? Então, são coisas que assim hoje a gente vê com mais evidência, mas sempre existiram. E para destacar pessoas que fazem isso hoje, esse tipo de literatura que você está falando, na prosa eu destacaria o Evandro Nascimento, que eu acho um excelente prosador. Acabou até de lançar um livro agora sobre Van Gogh, né? Muito interessante, um romance, mas não é só um romance. Você vai ler aquilo ali, você vai perceber que tem ensaio ali, tem reflexões filosóficas ali. Então você tem o cara como o Evandro na prosa e a Marília Garcia na poesia, que acho que também ela traz o ensaio para dentro da poesia. A poesia dela é feita, ela traz os bastidores da escrita, vamos dizer assim, os mecanismos da escrita. Não chega a ser uma metapoesia, a meu ver. Porque na metapoesia você tem muita intertextualidade, ela não faz uma metapoesia, mas ela trata dos mecanismos da escrita, mecanismos até assim, o ambiente em que você está escrevendo, se é uma universidade, se que você está, se numa biblioteca, tudo isso vem para o poema dela. E tem ali uma reflexão filosófica e ensaística que é bem interessante. Tá bom, Ricardo. Eu quero então agora ouvir mais sobre isso na palavra do nosso Hilbert Salgueiro. E aí, Hilbert? Eu, enfim, fala, voto com o relator aí, Ricardo, tudo que ele disse. Assim, eu não tenho, assim,
que as reflexões, as informações todas do Ricardo são todas, enfim, todas corretas e pertinentes naturalmente, né? Mas voltando assim, o Ricardo sempre fez a pergunta do Marcelo, mas a sua pergunta central foi se a gente concorda, o que a gente acha desse termo literatura híbrida. Não tem nada contra o termo em si, quem quiser que use, eu mesmo não uso, né? Ainda mais agora em tempos de ensino presencial ou híbrido, estou com implicância com o termo, né? Mas, então, apesar da minha implicância com o termo híbrido, mas, enfim, que tem... Mas quem quiser usar, use, mas, sim, a questão é essa básica a questão básica é essa que o Ricardo falou, assim, essa questão do hibridismo, não só entre gêneros, né, mas entre linguagens ou signos, isso é mais antigo do que a avó da Carachim, entendeu? Então, basta você estudar, né? Você mesmo, Marcelo, sabe disso, quer dizer, se você for estudar a história da poesia visual, né, no mundo, né, da poesia concretista. A poesia concretista é uma etapa da história mais longa da poesia visual. A poesia visual sempre foi intersígnica, né, ou intersemiótica, como quiserem chamar, portanto, híbrida, né? Então, assim, então a questão do hibridismo não é uma invenção contemporânea, né? Mas é um traço do contemporâneo. Eu acho que é um traço, sim, mas assim, o que eu acho, diferentemente do que alguns dizem, para mim é mais ou menos óbvio, até em termos estatísticos, né? É que, primeiro, não há uma invenção nem exclusividade do contemporâneo nessa questão do híbrido, né? Seja entre gêneros, seja entre linguagens dos signos. Agora, acho que até o Ricardo deu 1000 exemplos, eu fui lembrando de vários outros exemplos aqui, posso dar alguns deles, mas, assim, eu acho que em termos de, vou usar a mesma palavra que eu usei agora há pouco, em termos de hegemonia, né, apesar da convivência, né, entre o que vamos chamar aqui de tradição, né, ou seja, chamar de tradição os gêneros não híbridos, tá? Para usar a sua linguagem. Tá? Então, assim, entre a tradição do gênero não híbrido, ou seja, do gênero mais normal, canônico, né, e os exemplares, né, os exemplos de literatura híbrida, seja lá o que for isso, né, acho que o hegemônico ainda é o tradicional. Eu quero dizer com isso, a maioria dos romances são romances, a maioria dos poemas são poemas, a maioria dos contos são contos, né? Agora, claro que há contos que têm poemas, há romances que têm tudo, tem peça de teatro que tem isso aqui, então, né, assim, esse é um movimento, na verdade, Marcelo, que é comum a todas as artes, né? Também na pintura, a pintura incorpora a palavra, né? A música incorpora a dança incorpora... Enfim, tem, né, essa dança, né? Esse trânsito, né? Entre os signos, entre as linguagens, é comum entre as artes, de modo geral, e não só entre as artes como forma de expressão, né? Mas entre artes e saberes, né? A gente fala transdisciplinar, o interdisciplinar, no intersemiótico, então essa ideia do inter e do trans é muito comum, mas o problema é que muitas pessoas querem se acomodar, porque parece que é mais bonito ou chique dizer que a literatura contemporânea ela é híbrida. Não, ela não é híbrida. Ela tem muitos exemplos de hibridismo, de mistura, mas ela, você pega em qualquer livraria, em qualquer biblioteca, na sua casa, aí, a maioria dos romances que você vai encontrar na sua estante são romances normais. Né? Aí, claro, aí tem o Evandro aqui, tem ali a Maria Garcia, tem o Ricardo Aleixo, né? Tem o Machado de Assis lá no Memórias Póstumas, tem lá o prefácio, o V de Virgília, que ele faz um desenho no meio do romance, ainda no século XIX, 1880. Então, essas incursões em outros tipos de siglas são muito antigas. Agora, o que eu quero destacar em relação a isso é que, assim, que hegemonicamente, estatisticamente, tá, acho que ainda a situação de tradição, né, para conflitar aí dialeticamente com esse termo do hibridismo, acho que ainda é o hegemônico. Tá? Agora, sim, os exemplos todos que o Ricardo deu, né, daria vários outros aqui, né, na própria poesia concreta, poesia visual, o Ricardo Aleixo, o Manuel Bandeira, né, um grande lírico do verso tradicional, um grande sonetista, também fez lá suas experiências visuais, né? Então, enfim, trazendo signos, né, de outra área, né, e assim por diante. De vez em quando, alguns alunos me perguntam, professor, qual que você acha o poeta mais importante do Brasil? Sempre tem essa perguntinha assim que nos fazem, né? Dos livros, naturalmente, para mim, emblematicamente, é um cara chamado Augusto de Campos. Né? O que é Augusto de Campos? Né? Começou lá com seus versinhos quadradinhos, lá no Reino Menos do Reino, sonetinhos, versos normais, e foi para a poesia visual, e hoje está na poesia da internet. Né? Isso que o Ricardo falou. Né? O Augusto, do alto da majestade dos seus 90 anos, né? Invadiu também, como todo o mundo, a internet. Muitos poemas que estavam potencialmente, a gente percebia o movimento deles lá no livro, né, que Augusto fez, né, ganharam vida, né, ganharam movimento na internet, né, com esses outros recursos. Então, aquilo que eles pensaram lá nos anos 50, anos 60,
né, ganharam uma outra dimensão por causa do suporte formal que hoje em dia possibilitou isso. Então, eu quero dizer assim, dos anos 50 aos anos 2010, 2020, né, um poeta que estava lá e está vivo hoje, felizmente, né, ele mesmo pôde presenciar e executar, né, essa mudança de paradigma, digamos assim. Né? Agora, o hibridismo, para finalizar, ele é antiquíssimo, né? Ele é antiquíssimo desde o ovo dos Simas de Rhodes, né, que a gente tem esse hibridismo que é de 300 anos, se não me engano, antes de Cristo, né? Enfim, é muito comum. Tá? Não é uma marca nem distintiva, muito menos exclusiva do contemporâneo. Tá? Maravilha. Eu estou aqui com o meu roteiro na minha frente, mas me veio agora uma questão. Eu estou lendo esse livro aqui do Zygmunt Bauman, né, de 97, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, e inclusive por uma matéria que eu estou fazendo já tinha lido e voltei a ler por causa de uma matéria do doutoramento, né, do doutorado, e um capítulo a gente estudou nessa matéria e me chamou bastante atenção, né? A arte pós-moderna ou a impossibilidade da vanguarda, onde o Bauman vai dizer com todas as letras que ele não consegue ver possibilidade de surgir vanguarda na pós-modernidade, ou seja, nesse momento dos 90 para cá que a gente está vivendo. O Hilbert, vou jogar essa batata quente para você, uma questão que me veio agora. Você vê a possibilidade de haver movimentos de vanguarda, ou não só movimentos de vanguarda, mas artistas que se proponham vanguardistas no cenário atual? É outra pergunta capciosa também. Assim. O correto, assim, várias pessoas vão dizer não é impossível, as vanguardas vão ter ultrapassado, é coisa lá do início do século XX, né, com os ismos todos, né, dadaísmo, surrealismo, cubismo, né, então, assim, o futurismo, então, a coisa parece que o termo vanguarda ficou colado a isso que era avançado, né, no início do século, e hoje ficou careta e errado, né, dizer que algo é vanguarda. Eu falei agora há pouco do Augusto de Campos, que eu admiro profundamente, ele tem um ensaio que fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, a gente não se assusta com a palavra vanguarda. Vanguarda, em princípio, só é o contrário de retaguarda. Né? Então, assim, claro, tem a questão de um termo militar, né? Assim, militarizado, mas, claro, que vindo para o campo das artes, esvazia esse conteúdo militarizado, mas, assim, aquilo que vem na frente, é porque o que acontece com esses movimentos de vanguarda nesse século, eles advogavam a questão do novo, da novidade. Com o pós-moderno, houve um esvaziamento dessa questão do novo, né, como se o novo original fosse algo, enfim, utópico, impossível, besteira, enfim, alguma coisa assim. Né? Então, assim, o debate passa por aí. Assim. Eu, pessoalmente, se eu não tinha nada contra a palavra híbrido, embora não use, né, eu também não uso a palavra vanguarda, né, nos meus textos, nas reflexões, mas também não implico com ela, desde que a pessoa tenha noção e consciência que o seu uso, digamos, original, né, em relação a esses movimentos do início do século, né, e tem lá uma marca, um conceito específico disso, e se for usar hoje contemporaneamente, vem que sentido vai querer usar? No mesmo sentido do início do século XX, né, como algo que vai arrebentar, uma revolução formal, né, assim, já houve essa revolução formal, a revolução do mundo pela forma, né, foi uma utopia que não deu certo. Isso já está mais ou menos... a história nos mostrou isso. Agora, por causa disso, né, os artistas têm de abrir mão desse desejo do novo, desejo de vanguarda, que nome que isso possa ter? Então, assim, claro, o Bauman é um puta filósofo maravilhoso e tal, me amparo muito dele em questões ligadas ao testemunho que eu pesquiso, mas eu também não tenho nenhuma implicância, nem nenhum senão quanto à palavra vanguarda em si mesmo. Tá legal. Como nosso tempo está... Ricardo quer falar alguma coisa? Porque a gente está com o tempo curto, senão eu faço outra pergunta para você. Queria complementar um pouquinho só o que o Ribas falou. Então. Totalmente com ele. Eu acho que o termo de vanguarda ele ficou colado realmente naquelas escolas que surgiram no final do século XIX, início do século XX, né? Sobretudo após o poema famoso do Mallarmé, né? Um lance de dados, né? Que influenciou todo mundo com essa questão do novo, né? Apareceu a força que um lance de dados apareceu na poesia francesa, depois em todo lugar, foi muito grande, e aí essa ânsia pelo novo ficou mais forte. Eu, como o Vilbert, também não uso
esse termo vanguarda. Eu prefiro pegar um conceito do Ezra Pound, que alguns consideram que está fora de moda, mas não está. É uma maravilha ler os ensaios do Ezra Pound. E o Ezra Pound ele usava o termo invenção. Eu acho que existe uma literatura de invenção, uma literatura mais voltada para tentar, se não descobrir, reciclar bastante as formas já existentes. Então, quando eu organizei a antologia para a coleção Roteiro da Poesia Brasileira, da Global, eu fiquei com os anos 80. É uma coleção muito interessante, porque ela mapeia toda a poesia brasileira, até os anos 2000, e eu fiquei com os anos 80. E no prefácio que escrevi, eu falei dessa questão do pluralismo, que, a meu ver, é mais adequado do que pós-modernismo, e fiz uma distinção entre os poetas que participavam da antologia, e dizendo que havia uma linha de poesia mais tradicional, mas tradicional no bom sentido, não tradicional de algo repetitivo, que não recicla as formas tradicionais. Eu acho que é possível, e há muita gente fazendo uma poesia tradicional de formas fixas, com métrica nova, rigorosamente nova. Só para citar Paulo Henrique Brito, que eu acho que é um cara que faz isso muito bem. Então, eu classifiquei os poetas naquela ocasião da antologia de uma linha mais, uma lírica de tradição, uma lírica de invenção, que é essa questão aí da vanguarda, uma lírica vitalista, que é aquela ligada mais à contracultura, Eu escrevo o que eu vivo, Escrevo o que eu vivo, que é muito característico dos anos 60, anos 70, com a poesia marginal, tudo vindo da contracultura americana, principalmente. E uma última linha, que é aquela que reúne tudo isso. Tem poetas que têm todas essas características, alguns poetas que têm essas características que eu citei todas juntas, que é uma marca do que a gente chama de pós-modernidade. Então é isso. Maravilha. Eu, inclusive, a minha próxima pergunta tem muito a ver com essa questão que você acabou de falar, sobre essas permanências ao longo do tempo. Eu queria te fazer até uma pergunta que nem está no roteiro aqui, mais uma pergunta que não surgiu a partir da tua fala. Você acredita que há muitas reminiscências, então, na poesia oitentista, da poesia setentista, digamos assim, da poesia marginal, nos poetas dos 80, os poetas que vão para a praça, para os lugares públicos? Claro. Como estudo. Com certeza. Já eram experiências tentadas nos anos 70, de uma forma não tão amadurecida como elas se amadurecem nos 80. Você não acredita? Não acha isso? Por exemplo, as experiências das artimanhas, da nuvem cigana, elas se aperfeiçoam e ganham mais tonalidades e cores nos 80. Você concorda com isso? No prefácio que eu fiz para... Deixa eu mostrar aqui a antologia. Roteiro da Poesia Brasileira, anos 80. Minha fonte de estudo, inclusive. Muito obrigado. É uma honra para mim, imagina. Eu quando fiz essa classificação, como eu estava falando, eu coloco aqui um contexto histórico, que é no Brasil, no caso no Brasil, que é o ano de 1979, que eu chamo aqui 1979, o ano que tudo começou, que é o ano que começa a abertura política no Brasil. E eu acho que isso está muito ligado a essa quebra de fim das escolas literárias aqui no Brasil. A gente vinha de um período de ditadura que é começado a se flexibilizar no final dos anos 70. A gente sabe que isso só vai realmente frutificar na eleição do Tancredo Neves, que, embora tenha sido indireta, foi um presidente que o povo realmente queria, que chegasse ao poder, e como o Brasil está sempre destinado a grandes tragédias, acabou falecendo, a gente teve que aturar um Sarney, mas essa distensão que ocorreu nos anos 70, acho que no final dos anos 70, ela gerou essa questão de uma poesia mais, não só poesia e prosa, mais plurifacetada, mais variada mesmo, que mescla vários estilos. E no caso dos anos 80, uma das marcas,
o que eu falei aqui, eu dividi aqui no livro em 4 líricas, né? A lírica, deixa eu localizar aqui, só um instantinho. Quando você procura, deixa eu só perguntar quanto tempo ainda me resta. Edei, quanto tempo ainda resta de live aqui para gente? Então, podemos ir às 17 e encerra às 17. Tem umas 8 minutos aí. Tá bom, querido, então vamos. Completar aqui, né? Eu dividi em 4 linhas, né? A lírica da tradição, que é a tendência que busca o diálogo com as fontes clássicas da poesia brasileira e estrangeira, né? A lírica de transgressão, na época eu chamei de transgressão, hoje eu chamo de invenção, que eu acho que transgressão é um nome muito não é muito preciso para o que vem sendo feito. Há uma literatura de invenção que não necessariamente transgride. E há o que eu chamei de lírica vitalista, que eu caracterizei assim, vertente que atualiza o ideário da contracultura, calcado no binômio arte-vida, adaptando a contemporaneidade. Herdeiros da poesia marginal, os partidários dessa corrente estética defendem as políticas do corpo e da ecologia, ainda que por vezes ostentem simultaneamente uma sensibilidade alternativa, homossexual ou bissexual, das drogas e da liberação psicanalítica, em oposição às lógicas do mercado, do consumismo desvairado, tipo Chopping and Fucking, né, Frederick Jameson, e da indústria cultural que falava Adorno. Essa tensão de força. Eu acho que mutou aí o áudio do Ricardo. Sem querer mutou. Que acaba sendo recriada, né, em meados da década de 1980 pela presença devastadora da AIDS. Então, esses poetas dos anos 80, que começam lá nos anos 70, em plena repressão, eles não tinham editora. Então, era uma poesia mais oral, que era feita de forma alternativa, completamente alternativa, e quando vem a Brasiliense, a editora Brasiliense, ela se torna uma poesia comercial. E aí a gente vê Chacal, Ana Cristina César, Cacaso, chegando à literatura, a uma editora comercial. E, no caso dos 80, isso o pessoal de 70. Agora, tem um pessoal que você estudou no seu mestrado, que é um pessoal que fazia a chamada poesia de rua. E essa poesia de rua, ela ficou à margem disso. E por que acho que ela ficou à margem disso? Porque ela não integrou esse sistema. Ela não fez esse caminho do alternativo para o establishment. E isso acabou fazendo com que ela ficasse num gueto. E como nós não tínhamos internet, nós não tínhamos o que eu chamo hoje desses meios tecnológicos que podem propagar tudo, isso acabou ficando ali esquecido. Então, esse trabalho que eu fiz no mestrado foi muito importante nesse sentido. Tá certo. Bem, eu vou terminar deixando para vocês dois responderem, e agora eu gostaria de uma resposta mais sintética, já que a gente já está no finzinho, no estourado tempo, e vou começar pelo Hilbert. Eu queria, então, saber de vocês o seguinte, pegando o gancho no que a gente estava falando agora, eu e Ricardo conversando aqui, e Hilbert acompanhando, o movimento dos 80 tem essas características que o Ricardo acabou de falar, né? Mas vocês acreditam que hoje certos movimentos atuais, como o rap, o rap é um caso bem outro, né? Eu não vou nem colocar o rap, eu tinha colocado aqui no meu roteiro, mas não vou colocar agora não. Deixa o rap, que é outra situação, bem diferente. Tem a questão americana, das origens do rap nas ruas norte-americanas, né? Vamos deixar meio que distante isso. Mas vocês percebem movimentos como os slams, né, poéticos, as rodas poéticas de favela, esses saraus que tem espalhado pelo Rio de Janeiro, vocês sentem essas manifestações poéticas como sendo herdeiras dos anos 80? E por que? O Ricardo já mais ou menos deu a resposta, mas gostaria de um pouquinho de aprofundamento. Por que a crítica tem tanta dificuldade de mapear
essa chamada literatura periférica, essa chamada literatura popular, ou de cultura popular, versus erudito, enfim. Por que a universidade também, né, os meus estudos estão tentando furar esse bloqueio, mas por que há esse bloqueio com essas manifestações artísticas de cunhos populares, de cunhos universalistas, democratizantes? Como é que você vê isso, Hilbert? Você acha, em primeiro lugar, que são herdeiros dos anos 80, aquelas poesias verbalistas de rua, e por que não tem espaço para ser estudado com a crítica e na academia? Essa sua pergunta, e com o tempo nos resta, é quase uma sinuca de bico, mas vamos lá. Tipo, se vira nos 30, né? Mas é o seguinte... Complexa. Porque merecia, claro, uma discussão, mas sem entrar em detalhes, são sim herdeiras, né, dos anos 80, como os anos 80 são herdeiros dos anos 70 e assim por diante. Né? Assim, o Antônio Cândido, lá na sua formação, falando, né, do século XVIII, século XIX, já, na sua famosa solução, já mostra que o jardim é composto de flores viçosas, né, que morrem e viram um adubo para o jardim que vem logo depois. Então, num jardim aparece do nada. Né? Então, claro que tudo tem uma história, né, dialética que vai se integrando, vai se superpondo uma coisa a outra, com heranças e com recusas. Né? Mas, enfim, a recusa também não deixa de ser uma espécie de herança. Tá? Os estudos, claro, na universidade são ainda poucos, né, mas são crescentes, né, estão aumentando muito lentamente, mas são crescentes. Um dos motivos disso, o Ricardo já deu alguns, né, eu vou dizer outros, porque as universidades, as instituições, elas têm uma dinâmica muito mais lenta, né, do que a vida, né, do que a rua, do que a praça. Né? A universidade demora, né, a acordar para as coisas. Então, primeiras coisas acontecem, depois que a pessoa vai estudar. Então, isso não é que seja natural, mas assim, há uma lentidão, né, nos estudos que não acompanham a rapidez desses fenômenos. E o Slam, ele, para finalizar nessa resposta rapidíssima, ele exemplifica muito bem um embate que é teórico, que é crítico, que é filosófico, na universidade, que não é de agora, já tem de uns 20 anos pelo menos, 20 ou mais, que é essa questão entre os estudos literários e os estudos culturais. Né? Ou seja, de uma tradição, né, que muito apegada à palavra, muito apegada à palavra também, por isso, nos anos 80, essa poesia de rua ficou um pouco à margem, né, porque era muito oral, né, e a história da literatura era muito canonicamente ligada à palavra do livro, à palavra do verbo, da edição impressa, e o Slam pega essa tradição da oralidade, né, com suas questões próprias da periferia, da negritude, da miséria, da opressão, etc., e que exige para a sua melhor avaliação novos valores estéticos, inclusive. Então, a questão da ética e da estética, dos valores ideológicos, vão abalar aí quem está envolvido com essa questão. Tá? Então, o Slam é um exemplo assim, bem acabado desse debate que está na universidade entre os estudos literários e os estudos culturais. O Slam é um grande exemplo, mas está crescendo. Lentamente, mas vai crescendo e espero que cresça bem mais. O seu estudo, como você lembrou e o Ricardo falou, colabora bastante para isso aí. Né? Joia? Maravilha, maravilha. Ricardo, então, rapidíssimo aí, alguma coisa a acrescentar a essa bela fala do nosso Hilbert, querido Hilbert? Bom, eu queria... Bom, primeiro concordo com o Hilbert com relação a que esses movimentos, eles são herdeiros dos 80, mas são herdeiros dos 70. Eu acho que, sobretudo, dos 70. Porque eu acho que, naquela época, a literatura ela tinha um componente da oralidade muito maior. Foi esse pessoal, Chacal e companheiros, que praticamente inventaram a poesia performática no Brasil. E a poesia performática é a poesia falada. Porque fora disso, o que a gente tinha era o quê? Eram os repentes. O Slam nada mais é que uma atualização do repente em outra cultura, em outro universo cultural, em outra localidade, em outro tempo. Mas o que é um Slam? O Slam é uma batalha, eles falam, as batalhas. E o que era o repente? Era exatamente isso. O repentista falava, tentava desmoralizar o outro, todo mundo ria, o outro tinha que pensar rapidamente e contrapor. Então, essa questão da literatura oral, ela existiu desde sempre. A gente tem que lembrar, né, lá atrás, que Homero não escreveu nada. Depois cantava. Né? A literatura nasce oral, fortemente oral. Só que é isso que o Hilbert falou, ela vai ficando canônica. O que faz com que a gente saiba quem é Homero hoje? Porque alguém publicou o livro. Pegaram escritos, alguém escreveu, porque o poeta falava de memória, né? Homero era até cego.
Então, dizem, né? Há quem diga que ele nunca existiu, tem várias teorias, mas a gente conhece porque tem livros. Então, quando essa poesia consegue romper esse gueto e ela vira livro, se torna um pouco mais fácil. Mas há muito preconceito também. Né? Eu acho que uma coisa digna de nota é uma autora como a Conceição Evaristo. Né? Porque a Conceição Evaristo ela traz esse tipo de literatura ancestral, oral, que ela passa para o papel, mas ela sabe que ela precisa ter um respaldo. A Conceição Evaristo é doutora em literatura. Não é à toa que ela foi fazer doutorado na UF. Então, hoje, as pessoas que vêm... O próprio Chacal é mestre na PUC. Agora, já há pouco tempo, ele foi fazer mestrado na PUC. Esses movimentos derrubam esses preconceitos que já estavam sendo devagar derrubados com essa ascensão toda da internet, da tecnologia. Não tem como. É como eles falam, vou meter o pé na porta. Mete o pé na porta. Não tem como a gente não ouvir, não tem como a gente não saber. E a universidade, como o Vilbert falou, vem cada vez mais acolhendo isso. Prova disso é a literatura da Conceição Evaristo, prova disso é a Universidade das Quebradas da Elô, da Heloísa Buarque de Holanda, que já é antiga e vem mapeando toda essa literatura aí chamada de periferia. Eu nem gosto muito desse nome, porque literatura de periferia, sabe, bota mais num gueto ainda. Não é um. Acho que tinha que se achar um outro nome para isso aí. Concordo. Periferia no Brasil lembra pobreza, lembra desgraça, sabe? Não é por aí. Concordo. É uma literatura social. Acho preconceituoso. Acho muito preconceituoso. Social eminentemente social e política. Social e política. Esse tipo de literatura. E a universidade vem realmente estudando isso cada vez mais. A gente, só para pegar uma coisa que está acontecendo agora, não sei se vocês estão acompanhando a polêmica que está aí em torno da obra da Carolina Maria de Jesus, que é outro nome emblemático aí desse tipo de literatura. Né? A Conceição Evaristo, junto lá com os coordenadores da edição, optaram por manter os diários da Carolina com a escrita dela, que tinha erro de português. E aí há uma polêmica enorme, podia ou não podia passar esses erros. A Carolina, na época, quando publicou, o Audálio Dantas revisou o livro, consertou coisas e agora está se restituindo a literatura oral da Carolina como era. E tem um monte de gente levantando e dizendo não pode errar o português, isso não pode passar. É diferente de um Mário de Andrade, que quando utiliza isso, todo mundo sabe que ele está utilizando para registrar, de um Oswald de Andrade, né? Giovanni Martins, recentemente, aí nos contos. Né? Então, eu acho que há muito preconceito em torno disso e acho que é bem-vindo esse registro como ele é. A gente não pode ter preconceito com esse olhar, um olhar preconceituoso desse tipo de literatura, porque tem valor, e o que a gente pode eu não sei, eu não peguei os livros exatamente, eu não sei se eles têm notas explicativas, talvez com notas para que o leitor não incorresse, entender erradamente alguma coisa que está escrito ali, notas seriam interessantes, mas é complicado, né? Notas no livro que na verdade é literatura, mas talvez seja necessário, né? O Monteiro Lobato, hoje a edição do Monteiro Lobato, da Companhia das Letras, eu leio o Monteiro Lobato para minha filha. Monteiro Lobato era racista, eminentemente racista. E tem Ricardo, querido, passagens horríveis. Desculpa te interromper, Ricardo, você está tão animado, mas é que nosso tempo esgotou, infelizmente. Você fica chateado comigo, seu? Não, tudo bem. Ou você quer concluir? Só para encerrar, então, o Monteiro Lobato hoje, da edição da Companhia das Letras, vem notas contextualizando a literatura da época, contextualizando as posições mais retrógradas do Monteiro Lobato. Eu leio para minha filha, a minha própria filha fala, isso aí não pode, né, pai? Não pode. Ricardo, o Marcelo quer limar você. Eu queria ficar 2, 3 horas com vocês, mas o nosso tempo esgotou. Eu tenho que passar agora, porque a programação é extensa da Folha do Litoral Costa Verde. Eu só tenho agora aqui a agradecer demais vocês dois por terem doado os seus tempos para estarem aqui. Eu sei o quanto vocês dois são super atarefados com aulas, com livros, com leituras, com estudos, com o tempo de vida de vocês, né, da vida pessoal de cada um.
Muito obrigado, Wilbert Salgueiro. Muito obrigado, Ricardo Vieira Lima. E desculpa aí o tempo que a gente ultrapassou, mas o tema é palpitante. O diálogo foi proveitoso demais, acredito eu que também para quem nos assistiu, porque eu consegui, por milagre, cumprir costurar o roteirinho todo que eu tinha, as perguntas todas que eu tinha para fazer, eu fiz. E eu só tenho a agradecer esses dois grandes professores e críticos literários e agradecer a nossa querida Folha do Litoral Costa Verde, esse espaço que vocês abriram, e obrigado, Domingos, vocês dois, mas a equipe toda da Folha é de parabéns, que é um show de cultura, é um show de arte, de informação. Obrigado e até o ano que vem com uma nova mesa de debate. Até lá. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Então, aqui eu agradeço, nós agradecemos, né, nós da Off Flip e do Folha do Litoral Costa Verde, Flitoral, que mantém essa produção de resistência, né, porque não temos recursos aí dos recursos públicos, né, que deveriam voltar para a cultura, para a arte, e é um dilema, nós sabemos. Eu quero dizer que assim eu estou assim em êxtase, né, com essas aulas, né, magníficas aí, e assim muita coisa para pesquisar, para ler, nossa, demais, 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 demais. Se tivéssemos tempo, ficaríamos muito mais, porque realmente é um tema muito palpitante e tem muita informação, né, que precisam vir à tona. E, infelizmente, às vezes a gente leva essas rasteiras aí do tempo, né, das tecnologias, embora o tempo seja eterno, né, mas às vezes a gente se pauta aí nos relógios, enfim. E temos uma programação a seguir, mas temos a perspectiva, quem sabe, de haver uma off-flip presencial a partir de novembro, e quem sabe vocês não voltam presencialmente para uma discussão mais ampla, né, com mais pessoas e tal. Enfim, quero agradecer aí ao Marcelo Mourão, né, pela iniciativa desse debate, ao professor Wilbert Salgueiro, ao professor Ricardo Vieira Lima, né, me desculpe, e dizer que a 17ª Off Flip tem continuidade logo mais às 18 horas com o encontro de saraus Off Flip, e todos estão convidados. Muito obrigado a todos que nos assistiram e fiquemos bem, né? Fiquemos bem e tomara que consigamos mudar essa realidade tão cruel que nos aflige no cotidiano. Muito obrigado a todos. Mudaremos sim. Pois não. Pois não? Mudaremos sim. Claro, com certeza, com certeza. Com a poesia, com a literatura, com a arte, estaremos fazendo essa história. Um abraço a todos. Você também. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado, Wilbert. Valeu, Ricardo. Valeu, Wilbert. Abraço, obrigado a todos aí. Wilbert. Até as próximas. Até sexta, Ricardo. Até sexta.